O pessoal anda perguntando e pedindo indicação de livros sobre alguns assuntos. Eu fiz uma separação aqui de alguns livros recentes, a maioria deles recente, e alguns aí mais antigos. Vamos lá. Os dois primeiros que eu quero comentar é referente à administração e a negócios. Um é esse daqui, o pessoal lá da igreja já até tem conhecimento, vai estar invertido provavelmente, mas é Negócios à Luz da Bíblia, né? Ele é publicado pela UDF, a Universidade da Família, então dá para acessar o site udf.org.br e inclusive isso daqui é um material básico de um curso que nós fazemos lá na igreja, né? Então fica aqui a indicação. Antigamente havia uma apostila desse curso, eles não estão produzindo mais a apostila e estão dando liberdade agora para que as pessoas, se quiserem utilizar o livro para ministrar curso, que é o que nós vamos fazer lá na igreja e vamos também fazer aí de uma forma apostilada. Um outro que é um clássico, já é mais antigo, do início dos anos 2000, é A Mais Eficaz das Organizações, né? É da editora Vida, todos eles até agora falando com base bíblica, tá? E aqui esse livro ele cita muito o Exército de Salvação, como uma empresa onde pessoas trabalham engajadas, tanto se fala hoje, né? Isso aqui é do início do século, ou seja, tem 20 anos esse livro, quase 20 anos. Tem aqui um prefácio muito interessante e tem várias recomendações que na época era uma pessoa vista como o guru da administração, que era o Peter Drucker. Então, para quem gosta, é uma boa indicação também de leitura para a questão de negócios, para a questão aí do empreendedor e do empresário. Muito bom. Tá? Os próximos 3 livros têm a ver aí mais com o momento, né? Porque as pessoas aí vêm falando muito sobre essa questão da visão cristã com relação à política e à economia. E muito foi passado no passado que isso é algo que o cristão não deve se meter, que religião e política e tal, mas a gente precisa ter um entendimento mais aberto quanto a isso, sempre, nunca abrindo mão do princípio bíblico. Não podemos abrir mão das escrituras. E tem bastante livros importantes. Nesse caso aqui, os 3 tem por base o Wayne Grudem, que é bem conhecido, principalmente pela sua teologia sistemática, né? E aqui ele é autor dos 3, mas junto com um outro autor, né, que chama Barry Asmus, né? Os 2 com dupla autoria e um é só do Wayne Grudem, tá? Falar de Wayne Grudem, acho que todo mundo aí tem aí quem já tem conhecimento do material da obra, é muito, muito boa, muito importante e assim, um princípio, uma base bíblica fantástica, é quase que chovendo molhado para falar do princípio bíblico de Wayne Grudem, né? Muito importante, tá? Então vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó, Política segundo a Bíblia, tá? É importante a leitura. Deixa eu deixar de lado aqui. O outro, esse daqui é um pouquinho mais fininho, A Economia e a Política na Cosmovisão Cristã. Também aqui já é produzido pelos 2 e muito importante também, todos eles da editora Vida Nova, tá? Tem também ele na versão e-book, muito legal, tá? Esses 2, dá para perceber, eles não são tão grossos, né? Esse daqui já é um pouquinho mais grosso. Esse aqui eu acho que eu vou até fazer um vídeo separado desse livro, que é A Pobreza das Nações. Esse livro aqui é fantástico. Eu fiz um resumo dele e além do resumo, que você tem que ler fazendo o resumo, já li mais 2 vezes. Tem uma série de princípios, eu quero falar aqui bem rápido, por isso que eu falei, vou fazer um outro vídeo só para falar desse livro aqui, né? Esse livro aqui ele aborda 78 fatores que uma nação precisa ter para ela ter uma economia próspera, ou seja, algo que seja duradouro, né? E aqui ele tem um histórico que ele trata aí mais de 200 anos, em torno de 240, 250 anos de história de diversas nações e de diversas épocas, de diversos momentos, tanto de coisas que foram feitas, que deram resultados e outras que não. Trata também questão de sistemas econômicos, muito importante, né? E uma coisa assim, uma curiosidade desse livro, ele tem, se eu não me engano, acho que são 16 páginas de bibliografia, tem mais de 140, acho que são 148 autores e pesquisas. Então você imagina, isso aqui eu entendo como uma coletânea, tem muita referência de outros autores, de relatos, de estudos, de pesquisas,
coisas assim consistentes e dados assim históricos, não tem como negar. Esse livro aqui eu indico assim, é imprescindível a leitura dele, tá? É fantástico. Um outro aqui que ele já não é escrito e nem é de uma editora evangélica, mas é muito bom porque tem um princípio muito interessante que fala sobre capitalismo consciente, né? Também de autores americanos, né? Ele é de coautoria, ou seja, são 2 autores esse livro, muito legal, né? Eu não me lembro exatamente, mas ele é de 2014, 2013, por aí, 2014, né? Enfim, muito bom também, tá? Aborda essa questão econômica, né? Agora, os últimos 3 aqui, esse daqui é também de 3 autoria e quem encabeça esse livro aqui, que é Teologia Liberal, né? É o professor Ernst Mayr, né? Foi meu professor também, né? E aqui é uma leitura mais acadêmica, mas ele é interessante, também não é tão grosso, porque ele aborda questões históricas sobre a questão da teologia liberal, porque daí ela deriva uma série de princípios que nortearam aí o século passado para a questão administrativa, política e econômica, tá? Então é muito importante porque aqui ele traz um parecer sobre o entendimento correto da palavra, das escrituras. E daqui é importante para que você também comece a ter um melhor entendimento sobre essas questões políticas e econômicas, né? E qual o papel do cristão nisso tudo, né? Eu creio que em todas as áreas de influência, que são 7, o cristão ele deve ter sim a sua atuação, a sua participação e o seu envolvimento, ok? Bom, um outro aqui já é um pouquinho mais grosso, mais acadêmico, só tem esse mais um, esses aqui já é mais, né? Deixa eu ter uma ideia aqui da quantidade de páginas desse daqui. Esse daqui é bem grosso, esse daqui precisa ter aí 600 e poucas páginas, 620 e poucas páginas. É o Pensamento Econômico e Social de Calvino. Esse daqui, para alguns aí que, né, eu não sou fanático por Calvino, né, reconheço a sua obra, da extrema importância, mas para mim, Cristo Jesus, a palavra de Deus é o princípio de todas as coisas, como Calvino também respeitava. Então, é um pensamento muito interessante, escrito aqui por André Bieler, também é da editora Cultura Cristã. É legal a leitura desse livro também para quem se interessa por esses assuntos econômicos, né? É uma leitura mais maçante, né? Mais interessante. E uma outra aqui também, que ele trata sobre a vida cristã, né? Ele trata uma série de assuntos, mas um assunto aqui crucial para entender toda essa parte, como eu estava falando, de economia, política, envolvimento do cristão nisso tudo e a visão cristã nisso, é a parte onde fala dos mandamentos, né, que é um grande grosso desse livro aqui. Esse livro aqui ele ultrapassa 1000 páginas, mas ele não ultrapassa, não. Ele tem 800 e poucas páginas, quase 900 páginas, 880 e poucas páginas, mas assim, tem um contexto aqui muito interessante. Esse daqui também eu indico, né? Lógico que de todos esses aqui, o que eu digo que para essas questões econômicas que vocês ultimamente têm me perguntado, são esses 3 aqui, né? A Política segundo a Bíblia, Economia e Política na Cosmovisão Cristã, e esse aqui que eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele, A Pobreza das Nações. É isso. Grande abraço. Deus abençoe. E se envolva com a leitura.